Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Alegremos, nós sabemos hoje, como se estivéssemos dentro de Cristo. Hoje é domingo, dia 12 de janeiro deste novo ano, 2014. Estamos iniciando o nosso programa Anunciando Jesus com muita alegria, transmitindo para você. Você é realmente a nossa maior preocupação, porque a gente prepara o programa com muito carinho, com muito amor, para que os telespectadores possam fazer uma experiência de Deus acima de tudo, através da nossa querida TV Potiguar. Vamos ouvir a palavra de Deus neste domingo, que nós também celebramos na liturgia o batismo de Jesus Cristo. Mas nós vamos ler o evangelista Mateus, o capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Vamos ouvir com muita atenção. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão, muito bem, minha irmã. Jesus tem uma simplicidade muito grande. A simplicidade de Jesus, realmente, ela nos encanta. Encanta a todos. Imaginemos o próprio João Batista. Ele achou estranho, não foi? A gente ouviu a palavra de Deus. João Batista achou estranho Jesus Cristo tomar esta iniciativa de querer ser batizado por João. Interessante, vamos tentar entender bem essa atitude de Jesus, a atitude do Filho de Deus. Meus irmãos, ser solidário com a pessoa humana foi algo assim que causou muita admiração nas pessoas na época de Jesus. E ainda hoje, quando nós estamos próximos dos outros. É preciso estar próximo dos outros. O próprio Papa Francisco, ele vai dizer que nós pastores precisamos ter cheiro de ovelhas. Ou seja, a nossa aproximação das pessoas é uma aproximação tão constante que a gente parece ser, assim, uma pessoa mergulhada, né, na história e na vida dos outros. Quando a gente se torna indiferente, quando a gente se sente assim até melhor do que o outro, superior ao outro, como se a nossa classe fosse superior, né, é preciso a gente evitar isso. Então isso é meio constrangedor. E eu já disse aqui várias vezes em alguns programas que a gente tem feito que há uma tendência na nossa igreja
da gente se separar do povo, da gente criar um grupinho separado do povo. A gente começa achando que está tudo errado, que o mundo peca demais, que os outros pecam demais e que nós precisamos, assim, se reservar. A gente se reserva muito do contato com as pessoas. Precisamos nós todos, os seminaristas, os padres, todos nós, os bispos, os cardeais. Não é uma classe, nós não formamos classes separadas. Ao contrário, a hierarquia da igreja é para o funcionamento. Sabemos que o coração, por exemplo, ele é muito importante no corpo. Só temos um coração, não é? O Papa é muito importante na igreja. Só temos um Papa. Aquele que está no exercício petrino, no trabalho, né? Na administração, no direcionamento da igreja. Mas nem mesmo, diz a palavra de Deus, um membro do corpo pode dizer ao outro que é mais importante. Até o dedo não pode dizer que é mais importante ou inferior aos rins, sei lá. Não, todos nós precisamos assumir o nosso papel, a nossa importância na igreja. O Filho de Deus hoje, neste domingo após a Epifania de Jesus, o Filho de Deus, ele nos dá um exemplo disso. O Papa está dando um exemplo disso. Pelo fato de termos uma função, um cargo, pelo fato de termos sido eleitos por Deus, nós não podemos nos afastar das pessoas. Por isso que João Batista, é interessante, é legal, ele achou admirável aquela atitude de Jesus. Eu quero ser batizado. As pessoas estão indo, as pessoas estão formando filas. Por que eu não faço isso? Por que eu não vou? Você também, meu irmão, você também. Por que você não vai para a fila? Por exemplo, em relação à saúde no nosso estado, a gente sabe que muitos saem daqui do estado e vão até para São Paulo, até para outro estado aí que tenha uma assistência médica de qualidade para se tratar. Não enfrenta o SUS, por exemplo. Não enfrenta o SUS. A demanda é muito grande, nós sabemos. A enfermidade atinge a muitos. E as iniciativas que são tomadas para resolver esse problema da saúde, muitas vezes não acompanham a demanda, não acompanham a quantidade de pessoas que precisam de assistência médica. Mas é interessante como alguém, às vezes, não entra na fila. Eu acho que entrar na fila é se sentir igual. Entrar na fila é se sentir igual. A gente tem plano de saúde, a gente não entra na fila. Mas em relação a tudo na vida, não é? Só não podemos entrar na fila para pecar. Não. Agora, Jesus, ele entrou na fila dos seus irmãos que estavam assumindo na própria vida um tempo novo, que estava começando com a presença do Messias, do Filho de Deus, que nasceu, né? Que foi apresentado aos reis magos. Agora, domingo passado, a gente celebrou a Epifania de Jesus, a manifestação. Quem vê Jesus, vê Deus. Deus se manifesta em Jesus, como Deus também se manifesta em cada um de nós. Mas Deus se manifesta em Jesus, este Jesus que depois foi crescendo, e agora ele vai mergulhar na água ou nas águas da vida. Porque ele quer ser solidário com os que sofrem. Ele não vai mergulhar nas águas para ser purificado de seus pecados, porque ele não tem pecado, mas para purificar em sua humanidade a nossa humanidade. Vou repetir. O batismo que nós recebemos, ele redime, ele lava os nossos pecados. Ele nos transforma em criaturas novas. A gente mergulha e quando a gente sai das águas, e Jesus saiu logo, diz o evangelista Mateus, ele saiu logo, ele não ficou lá, mergulhado. A gente se purifica. Mas por que Jesus entrou na água, se banhou na água, se ele
nas águas do Rio Jordão se ele não tinha pecado? Por que ele fez isso? Por que ele assumiu isso? Que atitude foi essa? Porque ele quis dizer que a sua vinda ao mundo foi para isso, foi para lavar a humanidade de suas dificuldades, de acertar, de seguir o plano de Deus. A humanidade tem dificuldade de melhorar, de mudar a vida. Jesus mergulha como um sinal de que veio ao mundo realizar esta obra, este milagre de purificação. Porque, na verdade, o maior batismo, o grande batismo, é quando lá na cruz sai água e sangue do seu coração. Ali sim purifica toda a humanidade. E quando a gente é batizado, a gente participa com Cristo, diz São Paulo, de sua morte e também de sua ressurreição. Percebe isso? Jesus tem uma humanidade. Jesus nasceu, se encarnou na nossa carne, na nossa realidade humana, e por isso ele entra na fila. Ele mergulha nas águas do Rio Jordão. Mesmo que São João Batista tenha achado um pouco estranho isso, inclusive João Batista disse: Senhor, eu que deveria ser batizado por ti. Aí Jesus disse: não, deixa como está. É uma catequese, é um ensinamento, é um sinal. E interessante, é um sinal muito, muito grande, Porque quando Jesus sai das águas, ele mesmo escuta uma voz: este é meu filho. Há uma confirmação. Imaginemos, cada vez que uma criança é batizada, ou mesmo um adulto, aí o céu se abre. O coração de Deus se abre para acolher. E ali acontece, a adoção filial. Este é o meu filho. Ali está o emblema, o sinal de Deus, tá certo? A marca de Deus. Pelo batismo nós somos marcados por Deus, pela Trindade. Eu te batizo em nome do Pai. Não é fazer às vezes, não é fazer o que Jesus mandou. Não significa isso quando nós sacerdotes estamos batizando, a gente pronuncia Francisco, Maria, eu te batizo em nome do Pai. É interessante que quando nós compramos um patrimônio, a gente passa para o nome da gente. Quando nasce alguém, a gente cuida logo, e é importante a gente fazer isso, de passar, de registrar aquele filho, aquele afilhado no nome de Deus. É de Deus. Pertence a Ele. Nós somos de Deus. Não é muito bom dizer assim, mas nós somos propriedades de Deus. Nós não pertencemos a um outro Senhor. Por mais rico que seja, nós não somos de alguém. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós fomos registrados com o nome de Deus. A Trindade Santa. Eu te batizo em nome. Eu te registro, eu te marco. Eu te coloco um selo trinitário na tua vida. E você agora já pode andar de cabeça erguida, não mais como escravo, mas como filhos, co-herdeiros da vida eterna e das graças de Deus, das riquezas de Deus. Jesus se batizou, meu irmão e minha irmã. Que a gente possa renovar hoje, nesta celebração, nós todos que vamos à igreja, que a gente possa renovar as promessas do nosso batismo. Porque depois do batismo, aí começa a vida pública de Jesus. Ou seja, começa a sua missão. Os Atos dos Apóstolos, a leitura que nós vamos ouvir hoje, antes do Evangelho, vai dizer justamente isso, que Jesus, depois de ser batizado, ele começou a trabalhar a missão, fazendo o bem. Por onde ele passava, ele fazia o bem. Se você é batizado, nós somos batizados, precisamos assumir a missão fazendo o bem, testemunhando o nome de Deus na nossa vida, não só com palavras. Atenção, não podemos falar de Deus só com palavras, só recitando o que a gente lê na Bíblia. É preciso vivenciar, é preciso ser uma pessoa nova, como São Paulo dizia: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Um batizado é um novo Cristo.
no mundo. Tem o cheiro de Jesus no mundo. Tá certo? Mas é preciso atitude, é preciso renovação pessoal. A gente se purifica nas águas, Deus nos purifica com seu Espírito para sermos pessoas novas, transformando o mundo segundo o seu pensamento, segundo o seu projeto. Precisamos transformar o mundo. Nós batizados somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos estar na fila, né? Precisamos estar próximos dos outros. Precisamos nos sentir um com os outros. Precisamos ser solidários como Jesus fez. Mesmo que tenha, talvez até provocado em João Batista uma não compreensão, ficou talvez até escandalizado, mas o Filho de Deus, o Cordeiro sem pecado, que veio tirar o pecado, está aí, né? Juntamente com seus irmãos, com todos, com a humanidade, mesmo pecadora, Jesus está presente, Jesus está no meio de toda a humanidade. É bonito isso. Ele se encarnou e nós não podemos desencarnar a nossa vida da nossa própria realidade. Muito bem. Que desça a bênção do Deus Trinitário, que nos acolhe com tanto amor como filhos e filhas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço para você, meu irmão e minha irmã. E domingo estamos aqui, através da TV Potiguar, transmitindo o nosso programa Anunciando Jesus. Amém. Alegremos